Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo aqui, eu vou estar comentando sobre a quebra de lane phase e como que a gente tem que lidar a partir desse evento, na minha percepção. O que acontece? Vai chegar por volta de 6 a 8 minutos, costuma ser, talvez um pouco, dependendo do jogo, talvez um pouco mais cedo, talvez um pouco mais tarde. Mas vai chegar aquele momento em que as pessoas vão sair das lanes delas e vão começar a tentar puxar a torre, colocar pressão em alguma área do mapa. E o que a gente precisa... Como que a gente precisa avaliar esse evento a partir da perspectiva do P1, né? Tá, vamos lá. Vamos entender... Vamos relembrar de novo que a gente está jogando de hard carry aqui. Então a gente ainda tá no momento... que o nosso herói ele é fraco, ele tá bem frágil, a gente tá na construção dele, e provavelmente nesse time de jogo a gente tá querendo tirar aquele primeiro item de farm, sabe? No caso daquele replay que eu mostrei anteriormente do Slark, eu tava tirando uma Falcon Blade, por exemplo. Um item que não me dá muita agressão, mas ele me deixa com HP e mana. Ou seja, eu consigo me manter estável ali para conseguir tirar um farm, talvez ficar um pouco mais na lane. Mas nada muito agressivo, nada muito impactante até o momento, em questão de PVP, beleza? E como que a gente tem que olhar para esse evento, na minha percepção? As pessoas vão... A primeira coisa é identificar o ponto de pressão inimigo. O inimigo ele vai estar colocando, eventualmente, não importa o MMR dele, ele vai estar colocando pressão em alguma área do mapa. Geralmente, pelo design do mapa, as pessoas costumam ir para offlane, até que geralmente são heróis de ult muito fortes no early game, como Beastmaster, Tidehunter, Sand King, Centauro, esses offlaners mais padrões, são heróis que têm... Essa ult passa por uma power spike muito cedo, né? Então geralmente as pessoas vão pra lane naturalmente desses offlanes aí. E o que a gente tem que ter em mente? Vamos identificar o ponto de pressão do inimigo e na grande maioria a gente vai querer sair desse ponto de pressão. Aqui a gente pode excluir alguns heróis como WK, mas já cai naquela parada de carry que eu tinha falado. Talvez DK, tem alguns heróis que ele conseguem se manter na lane, porém são exceções. A grande maioria aqui você vai precisar identificar o ponto de pressão e você precisa sair dele, você precisa continuar farmando, você precisa se manter com o recurso up, para eventualmente, vamos supor que você identificou que vai ter uma pressão na sua lane, na safe lane. Então, previamente, você saiu da lane, você foi andando, de preferência vai andando para algum lugar. Você foi farmando aquela jungle, você chegou no mid, começou a farmar. O que acontece? O seu time ele vai decidir defender aquilo, ou atacar muitas vezes. Ou pode ser que o seu time também não faça nada, também é uma opção. Mas vamos abordar a situação de defesa. Se o seu time decidir defender aquilo, você pode conectar. Apesar de tudo que eu falei aqui agora, por que você pode conectar? Porque o seu time está numa situação de defesa embaixo da torre. O que vai acontecer? O inimigo vai ter que usar todo o recurso para conseguir pegar aquela torre. Então, se você está olhando de TP para aquela situação, você pode analisar ela. Não é simplesmente o que você está com itens de farm que você não pode conectar naquela briga. Pô, vamos supor que o inimigo daivou a sua equipe e agora tem 2 heróis debaixo da sua torre e eles estão sem ultimate. Eles estão em CDs de spells. As spells deles estão em CD. Então por que não, né? Ter lá e pegar aquele gold. É basicamente um gold de graça ali. Só que ele não seria se você fosse startado naquele evento. Você compreende? É muito diferente aquele evento começar por você e você ser o target de maior risco naquela área, do que o evento já está acontecendo, você analisar ele de longe enquanto você se mantém numa área farmando, e você analisa aquilo e pensa, porra, aquele é bom pra mim.
aquilo é ruim pra mim. E então você toma a sua decisão a partir daquilo, entendeu? Quando você sai daquela área, você tem um leque de decisões, de escolhas muito maior, né? Então, para esse vídeo, eu vou estar querendo chamar a atenção para essa quebra de lane. Se a gente conseguir identificar o ponto de pressão do inimigo, o lugar que vai ficar cheio e o lugar que vai ficar vazio, basicamente você quer estar, nesse momento de jogo, você quer estar procurando um lugar vazio. Você quer continuando farmando, puxando wave, sem se arriscar. Então, basicamente, se a gente consegue buscar esse cenário, vai servir para qualquer jogo seu, sabe? Eu não vou dar aqui uma explicação genérica. O inimigo vem bot, você vai top. Pode ser que eventualmente o inimigo desista de bot e ele vai top também. O que você precisa achar aqui é o lugar vazio. Um ponto onde o inimigo não tem pressão, sabe? Você precisa sair desses lugares. E eventualmente você olha para aquilo e vê se é uma boa situação para você. Então é muito importante que você saia previamente e mantenha o seu TP. O seu TP e o recurso. Então, tipo, são dois recursos basicamente que você vai ter que manter, que é o mana e vida, que eu tô colocando como um recurso aqui. Você se mantém up, recurso up, tipo, sempre com recurso. E o TP. Então, basicamente é isso. Saia do lugar cheio, vá pro lugar vazio, mas ainda assim, olhe para aquela situação, analise ela, sabe? Então, aqui fechamos, rapaziada. Valeu, tamo junto.